O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai, o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer tem 50 anos, e dizes que vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Ao ouvir o relato do Evangelho de São João, nesta quinta semana da Quaresma, adentrando já as vésperas da paixão do domingo de Ramos e da paixão do Senhor, a gente vai vendo um diálogo profundamente teológico. A gente não pode esquecer que o Evangelho de São João é totalmente distinto de Mateus, Marcos e Lucas, porque São João vai escrever o seu Evangelho por volta do ano 90. Os outros 3 evangelhos já tinham sido redigidos, escritos pelos evangelistas. E São João, simbolizado pela águia, pela figura da águia, ele é aquele que vai mais alto, vai mais longe e desce como uma flecha fulminante nas profundezas da revelação divina. E ele, de forma absolutamente inspirada pelo Espírito Santo, porque a Bíblia é um livro escrito pelo Espírito Santo. O autor das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. E São João, cada palavra, cada vírgula, cada diálogo, cada frase, cada exclamação tem uma profundidade teológica muito grande. Para nós que já estamos no século 21 e temos 2000 anos de revelação, né? Nós temos 1700 anos do cânon da Santa Igreja Católica, das Sagradas Escrituras, para a gente ler, ouvir o relato de São João, que Jesus está se revelando como Messias para Israel, e Israel está ali com o coração duro, com a mente obscurecida por conta das suas paixões. Chega a ser algo até pueril para nós. Fala, meu Deus, esse povo é muito cabeça dura, por que eles não creem de uma vez em Jesus e acaba com essa conversa, com esse drama? A gente vai vendo, vai ouvindo, fala, meu Deus, crê nele de uma vez e acaba com isso.
Parece que Jesus também poderia se revelar de uma vez só, e de propósito Ele não se revela. Ele não se revela de uma vez só. Porque, gente, quem que vai ensinar Deus a ser Deus? A gente lê o Evangelho, a gente fala, meu Deus, por que Jesus não mostra o seu poder de uma vez para esse povo? Acaba com isso? Até os apóstolos disseram, Senhor, por que tu te revelas somente a nós e não ao mundo? São Judas Tadeu perguntou isso a Jesus, né? Por que você não se revela ao mundo inteiro? Já acaba com isso, acaba com essa situação. Aí Jesus, de forma bem pedagógica, Ele vai dizer, quem me vê, vê o Pai. Quem acolhe as minhas palavras não verá a morte. 1 João 2,15, todo aquele que guarda a sua palavra não verá a morte. Todo aquele que guarda a sua palavra, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Então a gente vai vendo como que Deus é diferente de nós. Nós somos imediatistas, a gente quer fazer as coisas assim no estalo. Jesus eterno, Deus eterno, quando vem a esse mundo, fica 30 anos esperando para começar a anunciar o Evangelho. E durante 3 anos, Ele vai pedagogicamente, através dos seus ensinamentos, da sua catequese, também dos seus milagres, devagarzinho Ele vai mostrando que Ele não é somente um homem, que Ele é verdadeiramente Deus. E aqui está, nenhuma religião da face da terra pretendeu dizer que o seu Deus se fez carne. Nenhuma religião que existiu ou existirá jamais dirá que esse seu Deus se fez carne, se fez homem, morreu numa cruz, e muito menos que ressuscitou ao 3º dia, e que muito menos está vivo, presente no Santíssimo Sacramento, e há de vir julgar os vivos e os mortos. Vocês percebem que a revelação divina, ela dá nó na cabeça até dos anjos. Santo Inácio de Antioquia dizia, os demônios, eles sempre ignoraram esses 3 mistérios, a encarnação, a Eucaristia e a cruz. A encarnação do Verbo, mistério inefável. O Santíssimo Sacramento, mistério inefável. Deus morrer numa cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que cremos, sabedoria e salvação de Deus. Deus desconcerta os raciocínios humanos e angélicos. Por isso que diante da encarnação do Verbo, São Gabriel se inclina. Diante da cruz, os anjos se inclinam e adoram. Na ressurreição, os anjos estão anunciando. Porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Agora, queridinho, queridinha, irmãozinho, irmãzinha, você vai esgotar o mistério de Deus com o teu pensamento, com o teu raciocínio. Misericórdia, vamos crer, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Santa Elizabeth da Trindade, uma grande santa carmelita, ela diz isso, crer é um face a face no escuro. Nós já estamos diante da vida eterna, nós já estamos diante da majestade divina, só que tudo isso está velado. Nós já carregamos em nós a inabitação da Santíssima Trindade. Na Santa Missa, o céu está aberto, o purgatório está recebendo todas as graças, recebendo o sangue do Cordeiro que purifica as almas do purgatório, que alivia os seus sofrimentos. Os demônios são expulsos no momento da Santa Missa.
As portas do inferno são trancafiadas nas nossas vidas quando se eleva o Filho do Homem. Que mistério é esse, gente? Quem celebra a Santa Missa Católica não é o Papa Francisco, ou o Dom Mário, ou o Padre Mauro, ou o Padre Braulio, ou o Padre Paulo Ricardo e qualquer outro padre deste mundo. Quem celebra a missa é Jesus Cristo em pessoa. E na Santa Missa recebemos o seu corpo, bebemos o seu sangue. E nós temos uma pressa para resolver os problemas da nossa vida. E hoje na minha meditação, na oração, me vinha muito forte Jesus pedindo para falar para vocês que estão aqui e para vocês que vão ouvir pela internet, milhares de pessoas: aquele que derramou o seu sangue na cruz, não derramou o seu sangue, seu preciosíssimo sangue em vão, não derramou. Jesus está cuidando da tua vida, Jesus está te conduzindo, Jesus está te pastoreando já nessa terra, quer te trazer o abrigo, a segurança, a proteção, porque o Pai não entregou o Filho dele na cruz para que o mundo seja dominado por um imperialismo, seja ocidental ou seja um imperialismo oriental. Estudando um pouco, sempre estudei história, geopolítica, sempre, não é de agora não. O Padre Braulio fala muito dessas coisas, a vida inteira eu estudei sobre isso, graças a Deus. Se a gente pôr realmente no papel, na lupa, nós vamos perceber que esta guerra que está se travando lá hoje, que pode se tornar uma guerra mundial, esta guerra é consequência do cisma do Oriente em 1054 e consequência da Revolução Protestante em 1517. E provo. Quem está guerreando lá no leste europeu? Quem está se armando? Não é o Ocidente contra o Oriente? O Ocidente predominantemente protestante, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Toma. E o Oriente predominantemente ortodoxo, a Rússia. Estava mostrando soldados russos sendo aspergidos pelos padres ortodoxos, milhares de jovens sendo lançados no campo de batalha, outros milhares de jovens fugindo da Rússia por todas as fronteiras que vocês imaginam. A Rússia, em toda a sua história, nunca houve um êxodo, uma fuga de russos do seu território como agora, porque os russos não querem essa guerra, porque sabem que essa guerra é insana, é maluca. Todas as guerras são insanas, são malucas. Mas você vê a Europa predominantemente protestante, representada pela OTAN, e a Rússia predominantemente ortodoxa. É uma luta por conta de uma cisão com a Igreja Católica. Se a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, os países nórdicos celebrassem a Eucaristia, comungassem, tivesse Nossa Senhora como rainha, não estariam em guerra. E se a Rússia estivesse em comunhão com a igreja, celebrando a Eucaristia, exaltando os divinos corações, não estariam em guerra. Romperam com a igreja, romperam com a Eucaristia, romperam com a comunhão do Papa. E isso tem consequências nefastas, porque quem manda na Rússia é o Estado comunista, e quem manda no Ocidente é o Deep State, é um Estado profundo, o ocultismo. Isso tudo tem consequências na vida de todos nós. Mas onde está a esperança? A esperança está justamente nisso, meus irmãos. O triunfo do coração imaculado de Maria é a conversão da Rússia ortodoxa ao seio da Igreja Católica, e a conversão da Inglaterra e dos Estados Unidos ao seio da Igreja Católica, e o mundo vai ser novamente reevangelizado, o mundo vai ser eucaristizado. Por isso Nossa Senhora falou ao coração do Padre Gobi mais de 600 vezes no livro azul do movimento sacerdotal mariano. Jesus prepara um triunfo,
Jesus prepara uma vitória, a vitória da paz sobre a guerra, do amor sobre o ódio. Por isso que a Virgem Maria aparece em Medjugorje. Medjugorje, um país, a Bósnia, um país de um regime comunista, um país onde a predominância da religião é muçulmana, e Nossa Senhora aparece ali como rainha da paz, porque quer reconciliar todos os corações. A quinta igreja do Apocalipse chama-se Sardes. Sardes significa náufrago, aquele que resiste. É a nossa igreja. É um tempo de crise, um tempo onde as pessoas perderam a identidade cristã, perderam o faro de Deus, por isso se perdem em tantos cantos. Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas logo após a igreja de Sardes é a quinta igreja do Apocalipse, a sexta igreja do Apocalipse chama-se Filadélfia, e Filadélfia, traduzindo do grego, significa amor entre irmãos. Vamos repetir? Amor entre irmãos. Mais uma vez, amor entre irmãos. E quais irmãos? Ortodoxos, católicos e protestantes. Aí será concedido ao mundo um tempo de paz, de normalidade. O Estado, os estados, os países, as nações obedecerão e terão reverência à Santa Igreja Católica, porque a igreja não foi feita para ficar dentro da sacristia, fechadinha aqui e ali. A igreja foi feita para educar os reis, educar os cientistas, educar os artistas, os esportistas e os artistas. A igreja não foi feita para ficar conversando com meia dúzia de gente, não. Por isso que ela chama católica, ela está aberta a todos os povos. E Jesus, que se revelou gradativamente aos apóstolos e Israel, está se revelando gradativamente nos nossos tempos. Não perca a esperança, jamais. Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona, não decepciona. Romanos capítulo 8, versículo 24, nós somos salvos pela esperança. E o Papa Bento XVI, quando escreveu a sua segunda encíclica, chamou justamente de Spe Salvi, salvos pela esperança. E a esperança, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é a certeza daquilo que ainda a gente não vê. Essa é a esperança. O Pai não entregou o Filho dele na cruz, gemendo 3 horas, pregado por 3 cravos, coroado de espinhos, suando sangue, chorando aos pés com a sua Mãe Santíssima, para que você seja um derrotado, para que você seja um triste, um acabrunhado, uma pessoa que não tem emprego, que não tem marido, que não tem esposa, que não tem filhos, que não tem vocação, que não tem chamado. Se você está frustrado, se você está sem sentido na sua vida, desculpa, é porque você está distante de Jesus. Não tem uma pessoa que se aproxima de Jesus que não é iluminada, não é curada, não é liberta, não faz a experiência do amor, amor a Deus, amor a si, amor ao próximo, amor até os inimigos, até os inimigos. É isso que Jesus quer fazer, quer derramar o sangue dele na tua vida, te dar a esperança, te confortar nas tuas lutas, porque aqueles que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. O Salmo nos diz isso, quem semeia na dor, quem persevera no dia a dia, nas lutas, e não são poucas as lutas, meus irmãos, não são, lutas no trabalho, lutas nos relacionamentos, na educação dos filhos, a questão financeira que está apertando de todos os lados, as pessoas que não sabem respeitar umas às outras, por isso começa a viver crises matrimoniais, aí vem a carência da mulher, carência do marido, pessoas querendo se separar.
Não é por aí. O Senhor é meu pastor, é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Deixa Jesus, bom pastor, te pegar no colo, te conduzir aos prados verdejantes. Ai, padre, isso é só no céu, isso é poesia. Não, é poesia sim, mas é Bíblia, é Bíblia. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Salmo 22, versículo 1. Ele é meu refúgio, minha segurança, minha cidadela. Todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Trabalhai, versículo 27, trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. E no versículo 37, Jesus está dizendo assim, e termino, para ficar no teu coração, João 6,37. Todo aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. Se você entra numa igreja católica, adora Jesus, visita o sacrário, confessa seus pecados, reza o Santo Terço, esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Jesus não te lançará fora. Você não ficará sozinho, não ficará jogado, esquecido, não, porque o Verbo se fez carne e deu sentido a toda a nossa vida, e a eternidade é logo, o céu é logo. Nós estamos por um fiozinho de transformações enormes, maravilhosas na igreja e no mundo, e se morrermos na graça de Deus, misericórdia, melhor ainda, porque São Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,